Romanos, capítulo 12. Nós vamos descobrir, juntamente com o apóstolo São Paulo, o que ele estava querendo nos ensinar a respeito do culto racional. Quando se fala em culto racional, a gente tem que pensar o seguinte: existe um culto meramente emocional. Culto meramente emocional. Existe um culto para as pessoas, para o auditório. Existe um culto meramente religioso, formal, cheio apenas de rituais que não tratam no que diz respeito aos fundamentos do culto que Deus acolhe, que Deus recebe. Por isso o apóstolo São Paulo faz questão de nos ensinar. E eu vou compartilhar com vocês rapidamente, são 10 versículos, particularmente, que eu vou expor aqui no quadro, mas só para vocês irem guardando, se vocês quiserem anotar, será interessante. Mas o apóstolo São Paulo, no capítulo 12, diz assim: rogo-vos. Ele não diz só peço vocês, eu rogo. Quer dizer, eu peço íntima e profundamente do meu coração, da minha alma, peço a vocês profundamente, eu faço um rogo, faço um apelo, faço um pedido reforçado da visão de que deve haver um propósito naquilo que nós queremos fazer. Então, Paulo diz assim: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. Ué, é a música tocando agora? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha, veja bem, culto racional. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, vamos ler, que é o vosso culto racional. Então, ele nos explica o seguinte, ele diz, eu rogo, eu peço para vocês, com toda a minha alma, suplico a vocês, rogo, suplico, não faz um pedidozinho qualquer, rogo, que vocês entendam qual é o culto racional a Deus. Como é que nós vamos oferecer um culto inteligente? Quando se fala racional, fala-se culto com inteligência. Não é culto emocional, aquele negócio que eu falei aqui hoje. Estou sentindo Deus. Deus está aqui. Porque senti um arrepio nas costas. Deus está aqui, porque eu senti que a minha pele ficou cheia de erupção da presença de Deus. Eu estou sentindo Deus. Agora estou sentindo. Agora parei de sentir. Estou sentindo, parei de sentir. Então, para com isso. Isso não é culto a Deus. Isso é culto para os homens. Isso é culto para a plateia. Isso é culto para show, como vocês veem vários por aí. Culto para show não tem nada a ver com o culto racional a Deus. Culto a Deus é culto inteligente. Eu sei o que vou fazer, sei o que vou dizer, sei como vou expressar a minha gratidão, a minha adoração, meu louvor ao meu Pai, pela obra que Ele realizou na minha vida. Então Paulo diz, eu rogo, eu suplico que vocês apresentem o corpo de vocês. Então, o culto é oferta racional da minha própria vida, do meu próprio corpo, de todo o meu ser a Deus, em forma de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É vivo e é santo. Santo quer dizer separado para Deus. Vivo por quê? Porque ele não é formal. Não é uma formalidade qualquer, fria, inoperante, sem nenhum projeto e propósito. Mas é um sacrifício vivo, um sacrifício agradável a Deus. Deus há de se agradar do culto que eu vou lhe oferecer. Porque há cultos que Deus não recebe. Vocês se equivocam quando vocês dizem, eu vou hoje pela manhã participar do culto na comunidade. Completamente equivocado isso. O culto não termina nunca. A nossa vida é culto a Deus.
Nós estamos cultuando a Deus. Quando você deita-se com a sua esposa para dormir, é culto a Deus. Quando você senta-se à mesa para a refeição, é culto a Deus. Quando você vai à faculdade, ao colégio, para estudar, é culto a Deus. Quando você vai no trânsito de São Paulo, difícil, e você com paciência conduz o seu veículo, culto a Deus. Quando você se relaciona com as pessoas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus inimigos, com seus perseguidores, com seus detratores, seja quem for, é culto a Deus. Que culto a Deus não é isto que nós estamos fazendo aqui agora. Houve uma palestra, canta um cântico, participamos com o ofertório, vai embora para casa. Mas isso é besteira. Para com isto. Tira da sua cabeça esta ideia, que é uma ideia religiosa, litúrgica, que não tem nada a ver com o culto que nós devemos oferecer a Deus. Se vocês notarem o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 ao capítulo 4, vocês vão encontrar lá o modelo do culto a Deus que era agradável a Deus. Quando os cristãos se reuniam, sabe aonde? Se reuniam fora do pátio do templo em Jerusalém. Não era dentro do prédio do templo, porque eles não podiam entrar também, mas era fora. E como é que eles cultuavam? Cantavam, louvavam a Deus e faziam o quê? Se você anotar no capítulo 2, verso 42 de Atos dos Apóstolos, em diante no capítulo 4, você vai notar que lá o culto a Deus era uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, ministrando uns aos outros, arranjando emprego uns para os outros. Era assim. Cuidando das necessidades físicas, financeiras, materiais, morais, espirituais das pessoas. Culto a Deus. Esse é o culto agradável a Deus, meus irmãos queridos. Erra quando você diz, eu vou assistir o culto. E o que você estava fazendo até agora? Você deixou de prestar culto a Deus? Que quando você perde esta consciência de que culto a Deus é 24 horas no dia, então você vive uma vida inadequada para Deus. Você anda fora dos padrões e dos princípios estabelecidos por Deus. Aí você é mentiroso, aí você é desonesto, aí você é corrupto, e vai por aí afora. Por quê? Porque perde a consciência de que culto a Deus é 24 horas, porque é culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Culto racional a Deus. Então, o que nós fizemos hoje aqui fora, e que eu espero em Deus que a gente repita, e cada vez melhor, com mais significado, quando os demais ministérios estarão atuando, ministério de cura, ministérios de palavra de ciência, palavra de revelação, os profetas estiverem entre nós ministrando, os pastores cuidando, pastoreando, zelando das pessoas uns dos outros. Quando vocês estiverem exercendo esses, é isso que eu quero, é isso que o pastor Ronaldo está querendo, é isso que a equipe pastoral está trabalhando para isto, para que vocês sintam que vocês fazem parte de um corpo vivo e não de uma igreja morta. E não de um grupo de formalidade inexpressiva. Um grupo que vem aqui só para cantar, bater palma, ouvir discurso e vai embora para casa. Isso é clube. Isso é supermercado, como vocês têm ouvido eu falar aqui ao longo dessas semanas. Supermercado. Isso é posto de gasolina. Vem aqui para abastecer o seu carro e vai embora para casa. Abastecimento, para que abastecimento? Para que abastecimento? Isso não é aqui, não é posto de gasolina. Aqui não é o posto, como é o posto Ipiranga. Vai ali no posto Ipiranga. Tem muitos que pensam que a igreja do Senhor Jesus é mais ou menos semelhante ao posto Ipiranga. Lá dá jeito para tudo. Então, eu quero que você entenda que você faz parte deste corpo. Lembra-se na semana passada, ou atrasada, que eu falei com vocês, sobre a importância de vocês entenderem que um é o braço, outro é a mão, outro é o pé, outro é o dedo, outro é a perna. Então, está ligado um ao outro. Para quê? Para um trabalho racional, inteligente e produtivo. Corpo vivo, que produz serviço, que produz vida, que produz edificação, fortalecimento, cuidado, zelo, pastoreio. Igreja de Jesus é uma família, pessoal. Até quando eu vou dizer isso? Fazem pelo menos 40 anos aqui, neste prédio.
que eu declaro essa verdade, que eu trabalho para que essa verdade seja cada vez mais verdade, que as pessoas possam entender e praticar essa verdade. Ao longo dos 40 anos da minha vida. Esses dias eu recebi um elogio. Me disseram: Carlos Alberto, você é um pastor que, desde que lhe conheci, você continua pregando a mesma mensagem. Graças a Deus. Tem alguns outros que só tem novidade. Um é a mensagem da prosperidade, aquela mensagem do crente ficar rico. E antes ele pregava a mensagem do crente que não podia ficar rico. Aí colocaram as duas mensagens e perguntaram para ele: qual é que é a verdadeira que você está pregando agora? Ou é a que você pregou tantos anos atrás? Uma se dizia uma coisa, agora se diz outra. O que é isso? Bom, culto racional é Deus. Fala do relacionamento especial, da intimidade com Deus. E desta intimidade que tinha em mente para os cristãos, no corpo da igreja local, na comunhão com outros cristãos. Uma coisa só que eu vou pedir a vocês, que eu observei, para a gente poder ajudar. Lá no lounge, nossa, está metido? Lá no lugar, lá no pátio. Lá no pátio, na sala de visita do pátio, tem um lounge. É um lounge. Como é que chama? Lounge. Como é que é? Nem vocês sabem, vem com essa conversa. Lá fora, no pátio, na sala de visita, seja o que for. Este é um lugar, sabe para quê, pessoal? Para vocês aprenderem sobre relacionamentos, sobre comunhão, para conhecerem uns aos outros, e estarem juntos, desenvolverem, uma amizade, conhecerem, orarem uns pelos outros. A gente vai caminhando. Calma, hoje só foi a primeira. Estava excelente, viu? Falei para os pastores, já cumprimentei, dizendo que está excelente. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. O que me chamou a atenção foi que ainda muitos chegam aqui pensando que aqui é a sala da casa deles, da visita da casa deles, ou sala de estudos. Ele vem com o celular na mão. Vem com o celular na mão. E eu vi ali muitos sentados com o celular na mão. Porque é um vício, tornou-se um vício. Estava lendo essa semana um artigo, eu e Sueli estávamos vendo um artigo exatamente sobre isso. Uma escola nos Estados Unidos fez um teste, uns alunos. Um determinado dia da semana, eles fizeram um propósito de nenhum dos alunos levar o seu smartphone, seu telefone, seu celular. Aquele dia não podia usar celular. Aí, então, a reportagem mostra que eles ficaram completamente perdidos. Os alunos... E aí, o que é que você está sentindo? Não sei, estou sentindo falta de saber como é que está minha amiga fulana, Beltrano, falar com quem, dar recado para A, para B, para C. Aí, hora do recreio. Todo mundo foi para o pátio para o recreio. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu aqui hoje. Alguns ficam sentados. Aqui não, aqui hoje, sentado com o... smartphone na mão, telefoninho na mão. E sabe, o pior não é a minha geração. A minha geração, como não domina muito bem essa arte, não dá muita confiança. Mas a geração dos nossos jovens, ela é vidrada nesses dispositivos todos aí, eletrônicos, que são fantásticos. Isso, meu neto, que tem 8 anos de idade, meu neto sabe lidar com esse breguetinho aí, dá de 10-0 em mim, em você, em todo mundo, e vai uma coisa, porque ele tá, mas é a geração, essa geração é assim, geração do smartphone, geração da cibernética, do conhecimento, da computação, da eletrônica, é assim mesmo. Só que nós temos que criar uma disciplina, que nós adultos, a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fez um estudo sobre isso. Até o pastor Manuel falou conosco aqui, na última vez que ele esteve, lá de Boston, lembra quando o Manuel falou? Escreveu na nossa revista, inclusive, dizendo exatamente isso, que chegou-se à conclusão de que esta geração depende mais dos smartphones do que dos relacionamentos entre si. Porque eles vão à mesa, por exemplo, chegam na mesa na hora da refeição, todo mundo com o telefone na mão.
E alguns até que se falam na mesa pelo smartphone, sabia? Não, a Universidade de Colômbia fez uma pesquisa e detetou exatamente esse problema, porque as pessoas não se falam mais, as pessoas não se tocam mais. É verdade, pessoal, a gente tem medo de tocar nas pessoas. Esses dias até falei com a Sueli, estou com um problema. Eu disse, por quê? Porque a Sueli é que me ajuda muito a eu tomar determinados cuidados, e isso é verdade. Mas eu tenho, às vezes, por hábito, oscular vocês, porque é mandamento bíblico. Osculai-vos, pois, uns aos outros, diz a Escritura. Paulo manda. O ósculo é santo. E era o cumprimento que a igreja primitiva usava. Quando encontravam seus irmãos, osculavam-se uns aos outros. Não é só mulher oscula mulher, homem oscula homem. Não, isso é imoralidade. Porque se o ósculo é santo tanto em relação aos homens quanto às mulheres. Correto ou não? Pois é. Aí a Sueli me chamou a atenção quando eu vi uma reportagem sobre o vice-presidente americano, Joe Biden, né, que foi vice-presidente americano, e ele está sendo acusado de assédio sexual com uma secretária dele. Aí foram fazer o levantamento, tudo, ele disse, mas eu nunca tive nenhuma atitude. Sim, Joe Biden é um fulano sério, íntegro, é um político reconhecido nos Estados Unidos. Mas a secretária está entrando com um processo contra ele, sabe por quê? Porque ele deu um beijo na testa dela. Na testa dela. Ele diz que, com este beijo na testa, ele insinuou para ela que qualquer tipo de desejo sexual. Ele disse, pelo contrário, é um gesto de respeito, de consideração. Falei para a Sueli, vou ter que tomar cuidado agora com quem eu beijo na testa. Não, porque às vezes eu osculo as senhoras, como eu osculo os senhores. Eu faço questão de fazer isso com o marido e com a mulher. Eu aqui não tem conversa comigo não, hein? Brincadeira comigo não tem nessa área não, tá? Então eu trato com respeito da mesma forma a sua esposa, da mesma forma eu faço com você. E às vezes eu beijo mais os homens do que as mulheres, porque eles ficam enciumados. Aí eu disse para você, ele tem que tomar cuidado. Porque eu que costumo dar um beijo na testa. Falei para a Mércia, que é a minha secretária, né, Mercinha? Nunca mais te beijarei na testa. Dá para a Mércia chegar lá e falar, ele me assediou sexualmente, me deu um beijo na testa. Aí ele puxa as duas orelhas, a senhora vai ver onde vai parar. Mas não, eu estou falando, brincando, mas é sério. Porque hoje em dia, vocês não podem imaginar o mundo que nós estamos vivendo, né? Os disparates todos que estão diante de nós. Então, até para orientar vocês a praticarem o mandamento recíproco, que é oscular uns aos outros, é mandamento da Bíblia. Eu vou falar isso oportunamente com vocês, quando tratar dos mandamentos recíprocos. Mas é o cumprimento dos cristãos, é a saudação dos cristãos. Só que hoje em dia precisa tomar um cuidado enorme. E graças a Deus que eu tenho uma esposa que me ama e que ela é capaz de me dizer, tome cuidado. Cuidado com a aparência, cuidado quando você diz, cuidado quando você às vezes tem um abraço, uma atitude, porque as pessoas podem levar isso de maneira equivocada. Então, eu procuro me cuidar muito, e ainda mais em relação a expressar o meu carinho, o meu afeto, tá, pelas mulheres. Por isso que eu faço para os homens e para as mulheres de igual modo, para evitar qualquer tipo de problema. Então, o culto é racional. E aí, veja lá, o que é que o Paulo diz assim? Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, como é que expressa-se esse culto racional? Aí, então, eu tenho esses 10 versos, que eu vou só lê-los, vou evitar muitos comentários, porque hoje a ordem que eu recebi já está terminando. Então, primeiro, verso 5 do capítulo 12, aí está. Primeiro, quando a família de Deus se reúne para expressar o culto racional a Deus, que tipo de procedimento ela deve ter? Qual é a manifestação que ela deve exercer? O apóstolo São Paulo diz assim,
no verso de número 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, e membros uns dos outros. Ó, a pessoa que está do seu lado é membro do corpo de Cristo junto com você. Talvez ela seja a orelha, você talvez seja o nariz. Mas um não pode viver sem o outro. Pode? Arranque o nariz e você será um desnarizado. Entendeu? Então você precisa deste órgão. Aqui é usada uma analogia do corpo humano para mostrar a natureza e para mostrar a função da igreja. A função da igreja é isto, isso chama-se igreja, a família de Deus, pessoal. Corpo de Cristo, isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. A religião não ensina sobre isso. A religião ensina sobre curandeirismo, prosperidade, riqueza. É isso aí que os grupos ensinam por aí. Porque este ensino é bíblico. Esta é a palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus. Este é o propósito de Deus. Isto é o que diz as Escrituras. E eu fico com o que diz as Escrituras, sem invenção de moda. Então, nós somos membros uns dos outros. Não funcionamos e nem crescemos convenientemente sem entendermos a importância de estarmos comprometidos em partilhar as nossas vidas uns com os outros. Não dá, não pode viver uma vida solitária só. Segundo, vamos juntos? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então o apóstolo São Paulo nos convida a expressarmos no culto racional a Deus o amor uns aos outros. Quando você vem sozinho, entra, senta e sai, vai embora, pergunto, sem cumprimentar ninguém, sem dar uma palavra, sem cuidar de alguém, sem abençoar alguém, o que é que você faz? Nada. Você faz uma visita e vai embora. Visita para estranhos e vai embora. Isso não é culto a Deus. Culto a Deus é quando você está preocupado em servir uns aos outros, em amar uns aos outros. E o amor é aquilo que o amor faz. Como nascidos na família de Deus, o interesse nosso, o interesse afetuoso nosso e mútuo da vida saudável da família é parte da vida da igreja. Isto é que é a vida da igreja. É o amarmos uns aos outros. E amar aqui significa dar a vida. Significa não fazer acepção de pessoas. Significa amar de coração. Significa amar o irmão. Significa expressar a nova natureza, a vida de Cristo, porque o nascido de Deus é caracterizado pelo amor uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Então, o amor uns para os outros é típico da vida do nascido de Deus. Se você não nasceu de Deus, você não vai conseguir amar ninguém. Porque o nascido de Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, quando nós nascemos de novo, é derramado no nosso coração. Para quê? Para que nós amemos-nos uns aos outros como Ele nos tem amado a todos nós. Esta é a vida da igreja, isso é culto racional. Se você vem para prestar culto a Deus com o bico grande, com o coração cheio de ódio, de rancor, você não vai conseguir prestar culto a Deus. Se você chega aqui e diz, eu não gosto desse pastor aí porque ele é antipático. Azar é seu, fazer o quê? É o que resta mesmo, filho. É pegar ou largar. É o que tem para hoje. Obrigado pela ajuda. O que tem para hoje, fazer o quê? Mas não gostei da cara dele, ele é muito antipático, ele diz umas coisas que eu não gosto. Fazer o quê, né, filho? Se você é meu irmão e está ligado a mim, você vai me ajudar a eu crescer e melhorar. Agora, se você é um independente, é porque você não é do corpo. O independente não é do corpo. Quem é independente não é do corpo. Porque o corpo é dependente. Imagina se eu soltar a minha perna agora. Pode ir embora, viu? Que você está me perturbando hoje. E aí? O que vai acontecer? A perna fica solta, sozinha, podre, cheirando mal.
Por isso que tem muita gente sozinha, podre, que cheira muito mal. Que são maledicentes, traidores, mentirosos, devassos, omissos. Sim, senhor, não vou qualificar mais, que deixa a Escritura fazer isso. Sim, senhores. Bom, terceiro, olha o culto racional. Como é que a gente cultua a Deus? Preferindo-nos em honra a quem? Uns aos outros. Estão notando? Aqui estão os mandamentos recíprocos. Preferindo-nos em honra uns aos outros. Como filhos de Deus, nós reconhecemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Por exemplo, se eu sou mão, eu não vou querer ser pé, porque Deus me criou para ser mão. Mas o pé está mais bonito, mais cheiroso e coisa. Mas Ele me criou para ser mão, me criou para ser pé, me criou para ser orelha. Então, estou feliz da maneira como Ele tem me criado. Então, reconhecemos o nosso lugar. Por isso, veja, importante você descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Que tipo de membro você é no corpo de Cristo, né? Membro da comunidade. Não é isso que eu me refiro. Não é isso que eu me refiro. Me refiro a membro no corpo de Cristo. Porque você pode ser membro da comunidade e não ser membro do corpo de Cristo. Esse é o grande problema. Então, no corpo de Cristo, reconhecemos o nosso lugar, reconhecemos a posição de cada um, e não tendo nenhum pensamento acima daquilo que nos convém, que diz respeito, nem de inferioridade, nem de superioridade. Nem achamos que somos inferiores, nem achamos que somos superiores a ninguém. Deus nos colocou para nós nos amarmos, nos servirmos uns aos outros, de acordo com a função de cada órgão deste corpo. Se é mão, não queira ser pé. Se é pé, não queira ser braço. Deus criou você para ser mão. Ponto final. Quarto, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Isto diz respeito a trabalhar para acudir o necessitado. Se você vê o seu irmão passando necessidade, você não pratica a hospitalidade. Fico pensando nesses que estão sendo perseguidos, às vezes, refugiados, pensando nesses refugiados, né? Gente saindo, expulsos das suas terras, das suas casas, dos seus países, né? E há países aí que a melhor coisa que eles fazem com os refugiados é matá-los. Já viu isso? Nós cristãos, o Senhor nos chamou para nós recebermos com alegria. Pratique a hospitalidade. Compartilhe as necessidades dos santos, dos seus irmãos. Veja se eles têm necessidades e procure ajudar. E pratique a hospitalidade. Deus me deu a graça de eu ter 4 filhos adotivos, que são preciosíssimos para mim. Além dos 3 naturais, me deu 4 sobrenaturais. Preciosíssimos. Só não estava aqui hoje a Sandrinha, que a Sandrinha mora lá em Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Seu esposo trabalha lá, o Serginho, eles moram lá. Mas são aqueles que Deus me deu para eu servi-los, abrir as portas da minha casa. Porque eu não prego nada para vocês que eu não pratique. Nossa, que vaidoso. Agora o senhor pecou porque o senhor é orgulhoso. E você é fofoqueiro. Pecamos junto, né, ô carinha querido? Então, quando eu falo isso, não falo para querer mostrar ostentação, isso é bobagem. Não, eu não tenho esse espírito. Mas para mostrar para vocês que é importante ser coerente com aquilo que a gente vive. Se você é um cristão e não abre as portas da sua casa para acolher o necessitado, você está completamente equivocado do cristianismo. Hoje em dia a gente cuida mais de cachorro do que de criança. Ai, que exagero, pastor. Eu só tenho 10 cachorros lá em casa, eu estou feliz da vida. As pessoas que amam mais os cachorros do que as crianças. Sabiam disso? Esses dias saiu uma reportagem dizendo exatamente isso. Exatamente. Hoje tem hospital para cachorro, tem consultório para cachorro, tem tudo. Olha, tem roupa para cachorro, tem psicólogo para cachorro, tem tudo. É uma cachorrada só. Agora, a reportagem era esta.
as creches que têm crianças para adoção, não tem ninguém querendo adotar. A gente quer adotar cachorro. Sabe o que chama isso? Cachorrada. Vocês vão me desculpar. O senhor gosta gosto dos animais? Sempre tive os animais. Hoje não tenho, porque eu paro tão pouco na minha casa, então fica difícil. Eu sempre gostei de ter os animais. No seu lugar. O cachorro é no seu lugar. Não é na minha cama, não é na minha mesa. Fui almoçar no restaurante esses dias, eu e o senhor ali. Quando eu vi do meu lado, assim, numa mesa, tinham 2 casais com 2 cachorros no colo, comendo do prato. Aí eu falei para o garçom, carinha, como é que é esse negócio? Ele falou para mim, o senhor sabe o seguinte, hoje em dia nós temos que deixar entrar com o cachorro, senão a gente perde o cliente. Porque o cachorro recebe mais honra e respeito do que criança. O que tem de crianças passando necessidade. Então, quero dizer para vocês que, nesse particular, o pastor de vocês, pode dizer isto, meu pastor deu exemplo. Tirou 4 crianças que haviam sido abandonadas, rejeitadas. Trouxe-as, deu-lhes o nome. São filhos adotivos com registro civil em meu sobrenome. Ficou com a minha herança todinha. Tem uma série de dívida para pagar mesmo, então agora já sei quem vai pagar. Entendeu? 4. Quantos cachorros você tem? 10. Quantas crianças? Nenhuma. A Bíblia diz, praticai a hospitalidade. Compartilhar as necessidades uns dos outros. Então não devo ter cachorro? Tenha. Claro, não estou falando isso. Tenha. Mas cachorro é cachorro. Ser humano é ser humano. Cuide deles como se cuidam dos animais, com respeito. Não judie, não maltrate, não faça isto. Cuide dos bichinhos. Mas eles no seu lugar. Como seres irracionais. Esses dias eu vi uma senhora que postou um breguete, postou lá. O meu ser humaninho. Ser humaninho. Esta senhora que botou essa besteira, além de analfabeta, né, é completamente despossuída de qualquer tipo de informação. Porque não é ser humano, ele é ser animal. Ele é animal, irracional. Ser humano sou eu e você. Nossa, pastor, o senhor resolveu falar mal dos cachorros hoje? Não. Cuide bem dos seus cachorrinhos. Não vou nem perguntar quantos de vocês têm cachorro aí, não vou nem perguntar. Porque eu sei que cada um de vocês... deixa outro dado aqui do Ministério da Saúde, diz que hoje em dia no Brasil tem maior número de cachorro do que crianças. Porque os pais, hoje em dia, não estão interessados em ter filhos. Preferem ter cachorro. São dados aí das pesquisas feitas aqui no Brasil. Então tem mais cachorro do que criança. Outra coisa, tendem o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso quer dizer o quê? Tem o mesmo sentimento, quer dizer, tem a mesma maneira, a mesma forma de sentir uns pelos outros. É a unidade resultante da compreensão clara do princípio do corpo de Cristo. Você tem o mesmo sentimento. Se você machucar o seu pé, todo o seu corpo vai cuidar do pé. Sim ou não? Exatamente. Então, tem o mesmo sentimento. Se você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, quer dizer que você tem responsabilidade com o seu irmão, independente de você conhecê-lo ou não. Membro do corpo de Cristo. Tenha o mesmo sentimento. Tenha a mesma disposição mental em ajudá-lo, em amá-lo, em servi-lo, e não seja orgulhoso, mas humilde, e não seja sábio aos seus próprios olhos, achando que você já sabe tudo. 6, não vos vingueis. Olha a vingança aí, pessoal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança,
eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança quebra relacionamento, estabelece o ódio e a cultura da separação e do abandono. Próximo, não nos julguemos uns aos outros. Pelo contrário, tomai propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, não julgue as pessoas. Cuidado quando se faz um julgamento, que às vezes você está condenando alguém que é inocente. Não faça assim. Porque quando você condena alguém, você está condenando-se a si próprio. Próximo, edifiquemo-nos uns aos outros. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que é que edifica? O apóstolo São Paulo diz que o amor é que edifica. E que a nossa edificação é recíproca, quer dizer que temos responsabilidade de edificar os irmãos, levantar os irmãos, fortalecer os irmãos. Edificar quer dizer construir, ajudar o irmão a construir a vida dele, fortalecer sua vida. Próximo. Acolhei-vos uns aos outros. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Quer dizer, todos devem ser aceitos incondicionalmente. Se estiverem nos nossos padrões, devem ser aceitos. Mas se não estiverem nos nossos padrões, também devem ser aceitos. Porque a gente às vezes só aceita quem está no nosso padrão. Se está fora do padrão, nós não aceitamos. Roupa diferente, cabelo diferente, barba diferente, tatuagem no corpo, comportamento. Filho, isso não é problema nosso. Nosso problema é nos amarmos uns aos outros. E Deus vai cuidar destas diferenças. Ele vai cuidar. Cuidado para não julgar ninguém. Porque com a mesma medida com que você medir e julgar, assim você será medido e julgado, disse Jesus. Finalmente, aptos para quê? Para admoestares. Esse texto da Escritura é fantástico. Quero que vocês leiam comigo em voz alta, para a gente encerrar aqui. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de toda bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, possuídos de bondade, de todo conhecimento. Com que finalidade? Para nós nos admoestarmos uns aos outros. Veja que isso é culto racional. Então, quando vocês se encontram lá no pátio, esses 10 princípios que eu deixei aqui com o coração de vocês hoje, são praticados. Admoestar, quer dizer, aproximar-se do homem, não é para chegar lá e vou admoestar, chamar a atenção, não é isso. Admoestar é fortalecer, animar. Esse é o sentido da palavra admoestar. É alertar o irmão, avisar o irmão, a fim de que ele seja protegido, edificado, fortalecido e abençoado. Isso chama-se culto racional a Deus. Esse é o culto que Deus recebe, esse é o culto que nós queremos praticar, e esse é o culto que eu quero que vocês aprendam a praticá-lo e a vivê-lo em nome do Senhor Jesus.